Oi, pessoal, tudo bem? Como passar o final de semana, o feriado, com esse friozinho, né? Fez um friozinho esse final de semana, bem gostosinho. Pessoal, hoje nós vamos de língua portuguesa. Então, nós vamos continuar trabalhando um pouco sobre pronomes, a identificação dos pronomes, a classificação em gênero e número, tá bom? Vamos abrir a nossa apostila na página 55 para ler o texto que os animais veem. Olha só, os olhos de uma vaca, de uma águia e de uma tartaruga são diferentes. Observando-os, os estudiosos podem saber como cada um enxerga. As tartarugas marinhas, por exemplo, veem tudo laranja. E os cavalos, como será que eles veem? Só nesse trechinho aqui a gente consegue identificar alguns pronomes, né? Por exemplo, aqui, observando-os. Observando quem, pessoal? Os olhos de uma vaca, de uma águia, de uma tartaruga são diferentes. Observando quem? Observando os animais, observando as vacas, a águia e as tartarugas, certo? Os estudiosos podem saber como cada um enxerga. As tartarugas marinhas, por exemplo, veem tudo laranja. E os cavalos? Como será que eles veem? Eles quem? Os cavalos, né? E os cavalos, como será que os cavalos veem? Enxergando como um cavalo. Você vai precisar de uma televisão. Ligue a televisão. 2, peça a um adulto para regular a televisão, tirando-lhe todas as cores. Ela deve ficar em preto e branco e é assim que um cavalo vê as cores. Olha só separei um trechinho de um filme em preto e branco aqui para a gente ver como que os cavalos enxergam. Só um minuto. Olha só, pessoal, se nós enxergássemos como um cavalo, nós enxergaríamos tudo assim, preto e branco. Como nesse filminho aqui, ó. Tudo preto e branco, certo? Voltando então, continuando a nossa leitura aqui. Os cavalos enxergam em preto e branco, os touros também. As pessoas pensam que os tecidos vermelhos provocam os touros, mas de fato, o que os deixa nervosos é ver a capa do toureiro sacudindo, não a cor. Certo? Olha que curiosidade, né? Então, os cavalos, touros. Então, lendo aí, pessoal, vamos ver aqui na página 58. Vamos ver aí que mais que os bichos veem diferente. Olha os gatos. Os gatos veem azul e o verde, mas o vermelho não. As abelhas também não enxergam o vermelho. Em contrapartida, elas são sensíveis a uma cor que nossos olhos não distinguem, o ultravioleta. Graças a isso, elas encontram facilmente as flores que contêm pólen. Os esquilos e os pássaros distinguem as mesmas cores que nós. E os cães, o que eles enxergam? Os pesquisadores ainda não sabem muito bem. Outra experiência: se vocês tiverem aí na casa de vocês um papel celofane laranja ou qualquer papel transparente laranja, dá para fazer essa experiência. Consiga um papel laranja que seja transparente. Coloque-o diante dos olhos e e olhe através dele. Tudo fica laranja. Você está enxergando como uma tartaruga marinha. Certo? Pessoal, então, lendo esse texto, o que que nós podemos concluir? Que nem todos, nós podemos concluir que os animais enxergam de formas diferentes. Eles não enxergam como as pessoas, né? E cada animal enxerga de uma forma diferente. Como, por exemplo, que nós vimos aí as tartarugas marinhas veem tudo laranja. Imagina ver o mundo laranja, né? Pessoal, vamos ler alguns trechos aqui do texto e vamos observar as palavras em destaques. Olha só. As tartarugas marinhas, por exemplo, veem tudo laranja. E os cavalos, como será que eles veem o mundo? Olha só, eles aqui em destaque. A quem esse pronome se refere? Às tartarugas ou aos cavalos? Se refere aos cavalos. Olha só, as tartarugas marinhas, por exemplo, veem tudo laranja. E os cavalos, como será que eles veem? E os cavalos, como será que os cavalos veem? Certo? Vamos ver aqui outro, ó. Peça a um adulto para regular a televisão, tirando-lhe todas as cores. Ela deve ficar em preto e branco. Ela quem deve ficar em preto e branco, pessoal? Quem está substituindo ela? A televisão, né? Tirando-lhe todas as cores. A televisão deve ficar em preto e branco. Então, só relembrando, pessoal, o que são essas palavras que estão em destaques aqui, ó?
Vocês já sabem de cor e salteado, né? São os pronomes. E para que servem os pronomes? Eles servem para substituir as palavras, para substituir os substantivos e evitar assim que o texto fique cansativo, certo? Vamos ver essa frase aqui que eu separei para vocês nesse slide. Os animais são seres vivos como nós, e as plantas também. Pessoal, esse pronome nós aqui não está se referindo a nenhuma palavra da frase aqui, mas nós entendemos que esse nós aqui, esse pronome faz referência a quem no caso? A nós. A eu, você, nós leitores, nós que estamos lendo o texto. Olha só, os animais são seres vivos como nós. E as plantas também. Então, muitas vezes o pronome não faz referência a nenhuma palavra do texto, mas nós conseguimos entendê-lo no contexto, certo? Olha a outra frase aqui, pessoal. Você vai precisar ir ao médico. Você quem? Se eu falo você vai precisar ir ao médico, ele está se referindo a eu que estou lendo, a você que está lendo o texto, certo? Pessoal, eu vou apresentar outros pronomes, mas vocês não precisam se preocupar com as regras de uso agora. Nesse momento vocês vão aprender a identificá-los em um texto, tá? Olha só, pessoal, nesta frase aqui, da atividade 5, nós vamos identificar três pronomes, tá? Olha só. Peça a um adulto para regular a televisão tirando-lhe. Então, lhe quem, né? A gente identifica aqui que esse daqui é um pronome que está se referindo a alguma palavra aqui do texto. Peça a um adulto para regular a televisão tirando-lhe todas as cores. Tirando as cores de quem? Tirando as cores da televisão. Olha só, consiga um papel laranja que seja transparente. Coloque-o. Coloque quem diante dos olhos? Coloque-o diante dos olhos. Diante. Eita, não tá aparecendo aqui toda a minha frase? Tudo fica laranja. Ah, tá. Então vamos lá. Coloque-o diante dos olhos e olhe através dele. Olha só, coloque o que diante dos olhos? Coloque o papel transparente laranja, certo? E olhe através dele. De quem? Do papel transparente. Pessoal, então a gente identificou três pronomes aí. Como que a gente consegue identificar aqui a quem esses pronomes estão se referindo? Lendo o texto, e entendendo o contexto, certo? Aqui o dele, pessoal, é um pronome ele, só que tá com o D da preposição de aqui, porque assim, através de ele. Então, para que nós não fássemos através de ele ou de ela e fica feio, e aí então fica dele e dela. Tira-se o e junta a palavra de com ele ou com ela, tá? Olha só, mas vocês precisam entender agora, vocês não precisam saber a regra de uso de cada um. O que eu quero que vocês entendam agora é a classificação deles: se é feminino, se é masculino, se é singular ou se é plural, tá bom? Por exemplo, pessoal, se eu disser uma frase assim: o pai da Márcia é médico, e substituir Márcia por um pronome ficaria: o pai dela é médico. O nome que eu vou substituir, o pronome ele sempre deve fazer referência no mesmo grau de gênero e de número que o pronome que eu estou substituindo. Por exemplo, o pai dela é médico. Dela é um pronome o quê? Feminino no singular. Então, a Márcia é o quê? Feminino singular, é o pronome, é um pronome. Se eu colocasse o pai da Márcia e da Júlia é médico, o pai delas é médico, então o delas está se referindo a Márcia e a Júlia. Então seria o pronome feminino no plural, certo, pessoal? Então vocês têm que lembrar que os pronomes, eles devem ter o mesmo gênero e número da palavra que eles retomam, ou seja, da palavra que eles substituem, né? Então, o meu pai e do Marcos é motorista. O nosso pai é motorista. O nosso
é um pronome que está substituindo quem? O meu e o do Marcos, né? Então, o pronome, ele sempre vai fazer a mesma referência de gênero e número ao nome que nós estamos substituindo, certo? Pessoal, então eu vou deixar as atividades aí da apostila para vocês realizarem, as atividades da página 56, 57, 60 e 61. E da página 59, vocês vão ler o texto e responder as questões, mas eu vou deixar tudo escrito aí, tá? Então, assim, acho que pronome a gente já conseguiu saber como identificá-los, né, no gênero e no número. E como que a gente identifica? A gente precisa ler o texto, entender o contexto e substituindo o pronome pelo nome para que possamos saber a quem ele está substituindo, tá? Então é isso aí. Qualquer dúvida vocês me escrevam aí, tá? Um beijo. Então até amanhã para nossa aula de matemática, tá?